dar prosseguimento aos nossos painéis agora na tarde. O cumprimento aos palestrantes que estão aqui presentes e anuncio a realização do painel sobre Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, NATJUS, Medicina Baseada em Evidências e a Prova nos Processos da Saúde, com a presença dos excelentíssimos senhores Dr. Renato Luiz Dresch, Dr. Stephen Doral Stefani, Dr. Arnaldo Rosepian Salles de Lima Júnior e a doutora Edna Koga da Silva. Vou apresentar rapidamente os nossos palestrantes aqui para que nós possamos iniciar os trabalhos. O Dr. Renato Luiz Dresch é mestre em Direito Público pela Universidade de Franca, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Franca, especialista em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O Dr. Stephen Doral Stefani é pós-graduado em Auditoria Médica pela Universidade Unimed, em associação com a Universidade Gama Filho, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência em Clínica Médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, residência em Oncologia Clínica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor do curso de pós-graduação de Auditoria Médica e Farmacoeconomia da Faculdade Unimed, coordenador do programa FAC Químio da Federação Unimed Rio Grande do Sul e membro de duas instituições americanas. O Dr. Arnaldo Rosepian Salles de Lima Júnior é mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conselheiro do CNJ, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. E a doutora Edna Koga da Silva é doutora e mestre em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, graduada em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, possui treinamento em Epidemiologia Clínica, pesquisadora do Centro Cochrane do Brasil e professora associada da disciplina de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Baseada em Evidências da Universidade de São Paulo. Então, agora nós vamos dar seguimento a esses painéis, tentamos apertar o horário aqui para nós conseguirmos otimizar da melhor maneira o tempo. Aquela atividade prática que estava prevista para depois vai ser, nesse momento, substituída por um debate. Então, a ideia é que cada um dos painelistas fale sobre 30 minutos sobre seu tema e, ao final, nós tenhamos algo em torno de 20 ou 30 minutos para debates, para nós podermos trocar essas ideias. Então, eu passo a palavra à excelentíssima senhora, a professora Edna, que abordará o tema Medicina Baseada em Evidências. Bom, primeiro vamos definir o que seria evidência, Evidência, se formos no dicionário, é o caráter do que é evidente, manifesto, a evidência de uma prova. A evidência de fato que se obtém por meio de observação. No jurídico, a evidência significa, portanto, provas, E por que também precisamos de prova na área da medicina? Porque a medicina, na verdade, foi uma evolução de verdades provisórias. Se nós formos nos debruçar na história do desenvolvimento da medicina, nós vamos ver uma série de modismos, de tratamentos, que, com o tempo, se mostraram não eficazes e, muitas vezes, danosos. Então, até o século passado, um tratamento muito frequente era a sangria. Ou então provocar limpeza intestinal através de enemas e vômito no paciente, porque era para liberar os humores, certo? Então, o que acontece? Esse conhecimento, esse saber, ele vai mudando conforme a ciência vai se desenvolvendo. E a gente não precisa ir muito longe. Na época que me formei, eu tenho idade, mas não sou tão velha, se alguém me falasse que ia pesquisar uma bactéria em um paciente que tem úlcera, eu ia morrer de rir. Porque, naquela época, quando eu me formei, ninguém conhecia o tal do Helicobacter pylori. Então, assim, úlcera grave era cirurgia. Eram feitas milhares de cirurgias que não são feitas agora. Que, atualmente, você pesquisa bactéria, parte das pessoas tem positivo, trata com antibiótico e melhora. Certo? Então, assim, na minha época, essa era uma verdade que simplesmente não existia. E isso a gente vai continuar vendo daqui para frente. O que é verdade agora pode não ser verdade daqui a algum tempo. E nós precisamos de evidência na área de saúde, porque a mídia, a internet, nós somos bombardeados de informação atualmente. Mas informação em quantidade não é informação de qualidade. Nós sabemos disso. Então, olha,
a quantidade de propaganda, de intervenções em saúde sem evidências é algo assim assustador. Tá? Então, é só procurar autohemoterapia. É um tratamento que eles tiram o sangue do paciente e reinjectam intramuscular. Tem evidência? Cromoterapia para tratar a doença. Todo mundo já ouviu falar, certo? A própria questão da fósforo, que já foi citada aqui várias vezes, e o doutor Clênio está falando que as pesquisas foram interrompidas mesmo, porque assim tem fases de pesquisas. Quando o Congresso liberou e teve aquela polêmica no Brasil, todos os estudos com a fósforo eram em modelo animal. Então, com essa polêmica toda, o governo separou 50 milhões de reais para pesquisa em ser humano. Só que a pesquisa de fase 2, que é você pegar um pequeno número de doentes de cada tipo de câncer e dar a droga para ver se tem algum efeito, porque só assim você passaria para a fase 3, que eu vou explicar lá para frente, não deu certo já. Parou na fase 2. Ele não vai continuar pesquisando. O Estado não vai mais pesquisar, porque já foi comprovado que a fósforo não tem efeito. Certo? Então, nós temos na sociedade esse bombardeio de novas tecnologias e um consumismo muito grande. Atualmente é muito difícil você conversar com uma pessoa que não tome pelo menos um medicamento, certo? E a pergunta é necessário? Muitas vezes não é necessário. Tá? Outra coisa, o desenvolvimento da pesquisa científica faz com que toda hora saia uma nova tecnologia em saúde disponível, certo? E toda vez que eu falar essa palavra nova, junto com a palavra tecnologia em saúde, vocês podem ter certeza, isso está representando mais caro. E muitas vezes mais caro. Exame novo, cirurgia nova, medicamento novo é mais caro. Tá? E o que faz? Isso causa uma pressão nos gastos de saúde e as pessoas tendem a acreditar o mais novo é melhor, o mais caro é melhor. E isso não é verdade. Tá? Então, a saúde baseada em evidência, que eu vou explicar, já provou que essa questão do mais caro e o mais novo é totalmente ilusória. Tá? A maioria do mais caro e mais novo é simplesmente equivalente ao que já existe no mercado. Ele é só mais caro e mais novo. Tá? Bom, então nós temos que lembrar que a indústria de saúde, de tecnologia em saúde, ela envolve bilhões e o SUS é responsável por uma grande parcela. E o SUS não é uma entidade assim abstrata. O SUS, o dinheiro do SUS são os nossos impostos, certo? Então, vejam só, esse é o panorama do gasto em porcentagem do PIB, certo? Com saúde no Brasil de 2004 a 2013. Ou seja, a porcentagem do PIB gasto em saúde não aumenta. E, por outro lado, a evolução dos gastos com medicamento no Ministério de Saúde, só medicamento, nós não estamos falando aqui de exame nem de cirurgia, só medicamento. A evolução foi de 650% de 2003 a 2014. Se o que se gasta se mantém e se gasta assim em medicação, é lógico que a conta uma hora não vai fechar e não está fechando, certo? Bom, medicamentos no SUS, rapidamente, só para pontuar, existe 3 classes, certo? É o componente básico da assistência farmacêutica, que faz a publicação da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME. São aqueles medicamentos do dia a dia de uma unidade de atendimento médico. Para hipertensão, para diabetes, que tem que estar em todas as unidades básicas de saúde. Esse é o RENAME. Existe medicamento, componente estratégico, que são aquelas drogas de políticas de saúde específicas, geralmente doenças infecto-contagiosas. Então, aqui está o tratamento da tuberculose, da AIDS, da hanseníase. Então, chama-se componente estratégico. Tá? E
aquilo que já foi discutido anteriormente de manhã é o componente especializado da assistência farmacêutica, que antigamente tinha esse nome de alto custo e agora foi substituído para componente especializado. O que aconteceu com esse aumento do gasto de medicamento? Vejam o gráfico. Foi com medicamento essencial para a população, tipo o medicamentos para hipertensão, pneumonia e diabetes? Não. O gasto subiu para os componentes estratégicos? Não. O gasto subiu com componente especializado, certo? Então, o que faz esse crescente gasto na saúde é o componente especializado. E o que foi o motor desse aumento? A judicialização, certo? Que teve um aumento de 1.233% em relação a 2010 em 2016. Tá? Então, esses medicamentos especializados eles estão crescendo tanto no gasto do Estado, basicamente devido à judicialização. E aqui eu vou estar falando de evidência para um tipo muito específico de judicialização, porque existem vários outros, né? Tem a judicialização por falta de atendimento, por fila, por falta de vagas, mas isso não é o que nós estamos discutindo aqui. Essa é a judicialização que acredito que justa. Existe aquela por falha de gestão, ou seja, o medicamento já é incorporado, ele devia estar disponível, mas não está. Então, esse é por falha de gestão. O que nós estamos discutindo... Bom, existem também os pedidos sociais. Tá? Então, é muito frequente na saúde pedidos de fralda, de cuidadores, de alimentos, certo? Que, na verdade, não é saúde, é o componente social. Tá? O que nós estamos conversando aqui é a judicialização por tecnologia não incorporada no Sistema Único de Saúde, por tecnologia nova. Certo? Bom, tecnologia em saúde é tudo. É medicamento, equipamento, cirurgia, exame, programas de saúde, tudo é tecnologia em saúde. Certo? E o que essa judicialização por incorporação de tecnologia em saúde já custou? Já foi dito, a previsão, considerando Estado e município, o valor do gasto em 2015 chegou a 7 bilhões de reais, certo? Com a judicialização. Tá? Tudo para a incorporação de novas tecnologias. E vejam bem, os 10 medicamentos mais caros incorporados, que o governo federal teve que adquirir via judicialização, certo? Eles, ao todo, geraram um custo de 644 milhões de reais. E aí vocês vão ver os números, os medicamentos. Tem o primeiro lugar estourado é o Soliris, que já foi citado aqui, que é o medicamento mais caro do mundo, mas do Soliris para baixo, todos os medicamentos são medicamentos biológicos que se fala. O que são medicamentos biológicos? Eles são medicamentos feitos através de culturas de células, engenharia genética. Não é medicamento de droga que você faz na indústria química, certo? É um medicamento que é muito difícil você replicar. É um medicamento que você tem que ter uma alta tecnologia para fazer por exemplo, genérico. Certo? Porque ele envolve engenharia genética. E eles são muito caros. Tá? Desses 10 mais custosos para o Ministério da Saúde, quanto? 6. Eu não estou chegando, eu passo slide e não enxergo. Não pode, né? 6 medicamentos, eles não estavam nem registrados na Anvisa, justamente por aquilo que o doutor Clênio falou, por falta de endereço da indústria que produz. Ela não quer registrar porque é mais vantajoso vender via judicial pelo preço que ela coloca. Certo? Então, assim, é esse cenário que a gente tem que pensar quando nós vamos falar em evidência. Tá? Bom, a saúde baseada em evidência desconfigurou. Então, eu falo, desconfigurou a fala. Tá? É a integração das melhores evidências científicas disponíveis. O que é melhor evidência científica disponíveis? Resultado de trabalho científico publicado, sério, com metodologia adequada. É a integração
dessa evidência com a preferência do profissional e do paciente, a experiência do profissional e o paciente. Ou seja, nenhum componente isolado é adequado. Tem que ser tudo junto. E não é só evidência. Nós não estamos negando a necessidade individual de um profissional, de um paciente, ou a experiência de um profissional. Só que tem que ser somado, certo? Tem que ter evidência mais experiência mais necessidade. Percebe? Isoladamente, nenhum dos três pode ditar algo que seja racional. Tá? Bom, na área da saúde, eu sou médica, então eu posso falar sem medo de conflitos, certo? Como é que se decide um melhor tratamento? Então, existe aquela questão da experiência pessoal, certo? Então, assim, eu acho que funciona, parece que funciona, deve funcionar. Isso nós chamamos de indução, certo? Existe outra questão para você escolher um tratamento, que é a sedução, que é você deixar essa sua escolha na opinião de especialista, ou pior ainda, o que infelizmente é muito frequente, na mão de propagandista da indústria. Isso se chama sedução, certo? E o que a medicina baseada em evidência quer é que haja dedução, ou seja, você vai fazer uma hipótese e vai provar essa hipótese através de estudos controlados e randomizados, tá? Bom, por que parece que funciona? Não é válido. Porque existe uma coisa na área da saúde que é a história natural da doença. A história natural da doença é como a doença evolui sem tratamento. E o que nós temos que lembrar é que muitas doenças elas evoluem para a cura espontânea, apesar do médico, eu brinco. Tá? Então, por exemplo, um resfriado, ele vai sarar. Certo? O doutor Gebran estava com sinusite, eu falei, fica tranquilo, é autolimitado, vai sarar. Pode demorar, mas cura. Tá? Cefaleia, um monte de doença que nós temos no nosso dia a dia. Tá? Então, assim, ele é autolimitado, ele vai melhorar. Então, será que o medicamento realmente fez efeito ou é porque ele ia melhorar naquele momento? Eu sempre brinco com a expressão que a gente vê muito na área de medicina, nossa, aquele antibiótico é excelente, eu tomei de manhã, na hora do almoço já estava ótimo. Foi o antibiótico? Não. Nenhum antibiótico age em horas. Era porque naquele momento em diante ele já ia melhorar. Percebe? Então, existe a questão da história natural da doença. Existe aquela questão do parece que funciona. Tinha que funcionar. Isso foi feito muito na medicina e deu já várias vezes errado. Por exemplo, um pesquisador viu que a úlcera, naquela época, acreditava-se que a úlcera era causada só por hiperacidez do estômago, excesso de produção de ácido. E aí ele percebeu que a célula do estômago, se ele esfriasse, ela produzia menos ácido. Então, por que não esfriar os estômagos dos pacientes com úlcera para fazer com que eles produzissem menos ácido? Ele inventou uma máquina, ele vendeu 250 unidades, milhares de pessoas nos Estados Unidos foram tratadas, ele injetava água gelada e tirava para esfriar o estômago. Posteriormente, com a evolução desses pacientes, o que eles viram? Os pacientes que sofreram, literalmente sofreram esse tratamento, eles necessitaram de mais cirurgia, tiveram mais hemorragia e tiveram dor intratado e uma evolução pior. Percebe? Na lógica, tinha que funcionar, só que a medicina não é assim. Ela não funciona sempre, só pelo tinha que funcionar. Certo? A sedução é essa questão de você confiar totalmente na opinião do especialista e não ter uma opinião formada através da sua experiência e do seu conhecimento em termos de evidência científica. Tá? E o que, infelizmente, acontece é a atualização do médico através do propagandista. O único meio que ele tem de se atualizar é o propagandista levando para ele os artigos científicos sem qualidade nenhuma avaliada, falando que o medicamento dele é ótimo. Então, nós chamamos isso de sedução. Eu trago essa figura aqui, por quê? Porque, quando eu era criança, andava de bonde lá em São Paulo, tinha essa propaganda do xarope São João.
Eu achava tão impressionante essa foto desse menino sendo asfixiado pela tosse, certo? Qual a evidência que qualquer xarope que já foi lançado tenha realmente efetividade para tosse? Nenhuma, tá? E desde o xarope São João, há mais de 50 anos atrás, a gente toma xarope para tosse, certo? Então, essa é a sedução, tá? Sempre causam uau, xarope, porque como que não funciona? Não funciona, o que eu vou fazer? Bom, vamos lá. O que nós acreditamos na saúde baseada em evidência? Você tem que fazer uma observação, levantar a hipótese, esse tratamento é eficaz para essa doença. Depois, então, o que você tem que fazer? Você tem que provar através de um experimento, de uma pesquisa. Certo? E como é que é essa pesquisa? Rapidamente, não quero aborrecê-los, só para mostrar mais ou menos como é a pesquisa. Eu tenho a doença, população, a doença. Criancinhas, por exemplo, com pneumonia. Tá? Eu tenho um tratamento habitual, que é a penicilina, desde o Fleming, e eu lanço um novo antibiótico que chama caromicina. Por que ele chama caromicina? Porque ele é mais caro, ele é novo. Tá? Aí, eu pego as crianças, certo? E eu vou... Qual que é o segredo desse estudo? Eu vou randomizar. É totalmente aleatório quem vai para a caromicina e quem vai para a penicilina. Porque quem que está pagando essa pesquisa? O laboratório que sintetizou a droga, certo? Então, eu não posso pegar aquela criança que eu acho que vai evoluir melhor, porque ela está com um quadro mais leve, e colocar no grupo caromicina, e aquela criança mais grave, desnutrida, coloco no grupo penicilina. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de um resultado positivo. E aí o resultado vai dar o quê? Errado, porque os grupos não são iguais. Então, é totalmente aleatório, é sorteio. Quem vai para um lado, quem vai para o outro. E outra coisa, ele está cegado, ou seja, ele está etiquetado como tratamento A e B. Nem o pesquisador, nem a família, os pacientes sabem o que está tomando, se é caromicina ou penicilina. Isso nós chamamos de duplo cego. Por quê? Para não ter tendenciosidade também. Senão, o Dr. Décio está no grupo tratamento, que eu quero que dê certo. E ele volta no retorno e eu pergunto, o senhor melhorou? Ele fala, não. Eu falo, mas nem um pouquinho, eu estou achando o senhor mais corado. Ele fala, não, um pouquinho eu melhorei. Eu falei, está vendo? Não seja pessimista. Eu não posso influenciar a evolução. É cego até o final. Certo? Lá no final eu vou abrir e falar assim, esse grupo melhorou, esse grupo não melhorou. E aí eu vejo quantos % melhoraram e tomaram a caromicina. Porcentagem, simples. Quantos % melhoraram e tomaram a penicilina, a velha e boa penicilina, certo? O que eu vou comparar? Eu vou comparar quantos que melhoraram com a caromicina com quantos que melhoraram com a penicilina. Eu divido. Se eu estou dividindo dois números e deu 1, o que aconteceu? Foi igual em cima e embaixo, não teve diferença. Se der maior do que 1, é quem tomou a caromicina. A caromicina é melhor. Se der menor do que 1, é quem tomou a penicilina, tá? Sempre com intervalo de confiança. E quando eu vou explicar o intervalo de confiança, nada melhor do que ver o noticiário. O Temer está com 7% de aprovação, não é isso, Datafolha? Com uma margem de erro de 2. Não foi assim que nós escutamos? O que é 7% com margem de erro de 2? Vai de 5 a 9. Do que depende isso? Depende do tamanho da amostra. Se eu vou pegar a pressão arterial de 10 pessoas e vou falar que aquilo é da população, só 10 pode dar uma variação absurda. Mas se eu pegar 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, a certeza não é maior? Então, só depende do tamanho de pessoas observadas, certo? Então, o resultado do estudo, que a gente considera padrão ouro, para falar que um tratamento funciona, é isso, certo? E o que acontece? Vai me vir, às vezes, uma tabela assim, olha, melhorou 67% com caromicina e 62% com penicilina. 67 é maior que 62? É. Mas essa diferença não pode ter sido por mero acaso? Pode.
Aí que está essa questão do trabalho científico, de a gente falar que tem que ter significância estatística. A diferença tem que ter sido observada no número tal de paciente que eu tenha uma probabilidade de não ter sido por acaso, percebe? Então, assim, não adianta, muitas vezes, o médico, para justificar um pedido, vem com um estudo que fala, olha, melhorou mais com a caromicina, mas ele não teve diferença estatística, ou seja, pode ter sido por acaso. Se eu jogar uma moeda 10 vezes, vai dar 5 caras ou 5 coroas? Não. Por o quê? Acaso. Mas se eu chegar uma moeda 1000 vezes e der 65% de cara, a moeda é honesta? Não. Porque em 1000 tentativas tinha que estar próximo de 50%. É uma questão puramente matemática. É isso. Tá? Então, não adianta alguém vir e falar assim, olha, não, 67 é maior que 62, mas eu posso falar, olha, pode ter sido por mero acaso. Então, na nossa ciência, para você falar que realmente não foi por acaso, ele tem que ter uma significância estatística. Tá? Bom, acabei com esse mediquês, com essa matemática, vamos voltar. O que acontece? Acontece que a literatura científica atual tem mais de 1 milhão de artigos novos publicados por ano. É um absurdo, certo? E nem todos, ou seja, a maioria, tá, não tem metodologia adequada, certo? Então, poucos estudos desse 1 milhão realmente é uma ciência boa, tá? Então, a conclusão, se você olhar grosseiramente essa literatura, pode não ter validade. Então, é necessário avaliar a qualidade dos estudos científicos que são publicados. Então, vocês vão me falar, pelo amor de Deus, tanta publicação, e ainda eu tenho que ver a qualidade. Então, o que aconteceu? Aconteceu que surgiu um outro tipo de metodologia, que é a revisão sistemática de literatura, que é coletar, analisar a qualidade e realizar a síntese, e manter atualizado resultado de pesquisas com uma metodologia clara e reprodutível. Ou seja, um pesquisador já vai pegar todos os estudos sobre aquele tema, vai avaliar a qualidade, vai pegar só os melhores e vai fazer uma síntese, certo? E aí fica mais fácil a gente, que precisa tomar decisão, utilizar as evidências de uma maneira mais rápida. Então, o estudo original, para falar que um tratamento funciona, é esse ensaio clínico randomizado que eu falei para vocês. Mas o nível de evidência mais alto é a revisão sistemática de literatura, onde eu vou pegar os estudos com a mesma pergunta, caromicina versus penicilina para criancinha, e eu vou ver a qualidade. 5 minutos. E vou fazer uma síntese. Tá? Isso aqui é uma meta-análise, que é eu somar o resultado de todos os estudos e ver o resultado final. É isso que a gente trabalha quando a gente fala em níveis de evidência. Eu acho que eu tenho mais que 5 minutos. Eu vou pelo meu relógio. Bom, nível de evidência mais alto para terapia, revisão sistemática de literatura. Se não tiver pelo menos um ensaio clínico com um número grande de pacientes estudados. Se não tiver pelo menos um ensaio clínico. Se não tiver um coorte controlado, que é assim, recebeu o tratamento A, recebeu o tratamento B, não fui eu que dei. Eles receberam, e eu vou ver quem melhorou mais. O caso controle, série de casos, opinião de especialista está lá embaixo. Por quê? Porque ele é o ser humano. É o mais sujeito a viés ao eu acho que, na minha opinião. Então, por exemplo, por que o coorte controlado está aqui embaixo, quando, às vezes, a gente só encontra um monte de indicação de que o tratamento é efetivo por coorte controlado? Vejam esse exemplo. Pergunta de ouro no nosso meio. Prótese importada versus prótese nacional. Existe assim, milhares de judicialização, porque o médico afirma que a prótese importada é superior à prótese nacional. Existe algum estudo controlado randomizado? Não. Existe só estudo observacional coorte, que eu pego pacientes que receberam a prótese importada, comparo com pacientes que receberam a prótese nacional e vejo a evolução. Onde que eu peguei os pacientes que receberam a prótese importada?
Na medicina privada, nos hospitais de ponta. Onde que eu peguei os pacientes que receberam a prótese nacional? No SUS, porque o SUS só paga a prótese nacional. Essas duas populações são comparáveis? Não. Então, percebe? Essa é a fraqueza do coorte. Por isso que precisa ter uma graduação, porque não é qualquer trabalho que responde às evidências. Eu trabalho na colaboração Cochrane, que faz e dissemina resultado de revisões sistemáticas de literatura. Vocês entrem no Centro Cochrane do Brasil, que existe uma página que tem as informações sobre revisão sistemática. É uma organização sem fins lucrativos, com centro no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, na Oceania, e o único centro na América Latina é onde eu trabalho, lá em São Paulo, junto à Escola Paulista de Medicina. E o fruto dessa colaboração é uma publicação eletrônica chamada Cochrane Library, que todos os NATJUs vão ter acesso gratuito, que tem 9.000 revisões sistemáticas em intervenções em saúde. Percebe? Essa evidência já avaliada a qualidade e feita uma síntese, está lá. Então, eu brinco quando eu falo com uma plateia de médicos, a sua tia te liga e fala assim: olha, eu tenho dor de cabeça e falaram para eu fazer acupuntura. Será que eu faço? Aí você fala, mas nem é minha área, né? Aí, o que acontece? Vai lá no Cochrane e coloca acupuntura e cefaleia. Vocês vão ver que tem 2 revisões sistemáticas com evidência que a acupuntura funciona para cefaleia tensional e para diminuir crises de enxaqueca. Tem evidência, certo? Então, assim, em 10 minutos, você pode ligar para a sua tia e falar assim, olha, tia, vale a pena você tentar. Tá? Então, eu não vou entrar na questão dos pareceres técnicos científicos, porque isso o doutor Dash vai falar com mais propriedades, tá? Mas o que, basicamente, os NATs, o NATJUS e as câmaras técnicas estão fazendo é usar evidência, a pirâmide de evidência para responder. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, 5 minutinhos, de um pedido de nota técnica de um remédio, tinha até o nome do medicamento, mas é sulfato de condroitina. Todo mundo aqui já teve alguém da família ou já tomou sulfato de condroitina com glucosamina para dor de joelho, para dor... Porque é um dos medicamentos mais receitados para artrose. Certo? O que é artrose, osteoartrite? É uma degeneração das cartilagens, tá? Por desgaste pela idade. Todo mundo vai envelhecendo e vai ter artrose uma hora. E ele afeta, basicamente, joelho, quadril e coluna com maior frequência. Certo? Como faz parte de um processo inerente ao envelhecimento, tá? Então, um medicamento muito utilizado é esse aqui, o sulfato de condroitina e glucosamina, que são substâncias que formam a cartilagem. Porque, teoricamente, se você der pela boca a substância que forma a cartilagem, você vai fazer uma reparação à sua cartilagem envelhecida mais eficaz. É verdade? Não. Eu vou lá no Cochrane e vejo que as evidências, tá? Você toma... As evidências, assim, não existe evidência para artrose de coluna e ele tem alguma evidência para artrose de joelho e mão, mas com significado clínico tão pequeno que provavelmente não vale a pena. Tá? E, olha, existem centenas de milhares de pessoas que tomam isso. Eu desafio aqui, deve ter alguém aqui que toma. Tá? Não tem evidência. Ok? Então... Também não vou entrar na biblioteca digital, falar das notas técnicas e do banco de dados, porque isso já é a fala do meu amigo desembargador Renato Dash. Obrigada. Então,